Répteis. Esses animais descamados, tão lindos, tão curiosos, cheios de formas diferentes, e nós vamos falar mais precisamente sobre répteis aquáticos. Eu não vou especificar em répteis marinhos, porque eu quero também abranger répteis que são semiaquáticos, que habitam água doce, enfim. E bem-vindos a mais um episódio de Vida Sobre as Ondas, aqui no Enigma Animal. Bom, o cronograma do canal tá um pouco confuso, mudou bastante os horários e tal de postagem, por conta que agora estou trabalhando, então teve que mudar. Também eu quero deixar bem claro que existem muitos tipos de répteis aquáticos. Então eu vou dividir esse vídeo sobre ordem, sobre classe de répteis e falar sobre algumas espécies deles também, beleza? Fazer algo parecido com o que eu fiz no vídeo das aves aquáticas. E também eu quero deixar bem claro que, caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, clique na playlist de Vida Sobre as Ondas e assista desde o primeiro vídeo até você chegar nesse, porque fica melhor e você entende mais. Bom, primeiro nós precisamos começar sobre o que são répteis. O que faz um animal ser classificado como réptil, o que ele precisa para ser classificado dessa forma. Os répteis são animais vertebrados, ou seja, eles possuem coluna vertebral e crânio. Possuem 4 membros e são de sangue frio. Seus embriões são rodeados por uma membrana amniótica. Essa característica permitiu que eles pudessem ficar independentes da água para a reprodução. Diferente do que acontece nos anfíbios, o nosso último episódio do Vida Sobre as Ondas. Os répteis são animais que se rastejam. A pele dos répteis é seca, sem glândulas mucosas, ou seja, eles não produzem suor. Nos répteis, os sexos são distintos, sempre separados entre macho e fêmea. A maior parte geralmente bota ovo. Essa classe é caracterizada pela presença de um casco, cuja parte dorsal é chamada de carapaça. Essa parte é fundida às costelas achatadas e à coluna vertebral. E a parte ventral é chamada de plastão, que é fundido às clavículas e à interclavícula, sem sobreposição de posição e número. Acima das placas dérmicas, há placas epidérmicas formadas por queratina. Além disso, a condição anapsida do crânio é decorrente da perda secundária de fenestras temporais, de uma condição ancestral da mesma, sendo considerados mais como parte do grupo anapísida. A testudinávea tem um bico corno sem dentes, e são o único grupo de tetrapoda com cinturas internas e caixa torácica. Todas são ovíparas, ou seja, botam ovos. Elas conseguem respirar embaixo d'água da seguinte forma. Elas possuem pulmões, porém, apesar disso, quando necessário, permanecem algumas horas embaixo d'água, prendendo a respiração e a limitação do fluxo sanguíneo para os pulmões durante os períodos em que elas estão prendendo a respiração, que pode permitir um uso mais eficiente da reserva pulmonar do oxigênio. Testudinava é separado em algumas classificações, vamos dizer assim, que aqui no Brasil as pessoas costumam confundir muito, beleza? E eu vou explicar mais ou menos a diferença entre essas classificações. Bom, elas são separadas nessas classificações: cágado, jabuti e tartaruga. E eu vou explicar a diferença entre elas, fazer minha parte favorita, que é citar algumas espécies como exemplo, beleza? Bom, o que vocês precisam entender somente é sobre o jabuti, que eu não vou citar nenhuma espécie, porque o jabuti não é um réptil aquático. O jabuti, diferente da tartaruga e do cágado, ele não tem nenhum envolvimento com a água. O jabuti é 100% terrestre. Ele é a conhecida tartaruga terrestre que nós temos aqui. Mas ele não é uma tartaruga, ele é um jabuti mesmo. Essa tartaruga terrestre não existe tartaruga terrestre. Se chama jabuti. Jabuti é qualquer tipo de tartaruga terrestre. Existem várias espécies de jabutis. E existem jabutis, inclusive, que você pode ter legalizado como animal de estimação. Então, eu não vou citar os jabutis e espécies de jabutis nesse vídeo, porque ele não é um bicho da água, mas fica aqui ele citado para poder explicar a diferença de jabuti, tartaruga e cágado. Primeiro nós vamos falar sobre os cágados. O cágado é um nome genérico que se dá, para as tartarugas de água doce, que são animais semiaquáticos. As suas patas possuem garras bem longas, permitindo com que esses animais consigam se mover também com eficiência na terra e podem frequentar a água também, sendo ótimos nadadores. A primeira espécie de cágado que eu quero citar é a espécie mais famosa. Muitas pessoas têm de estimação, inclusive eu mesma tenho uma, e é muito criado em zoológico, e em muitos locais assim você sempre pode ver uma dessa espécie, que é o tigre d'água. Ele pode ser encontrado no Brasil e no Uruguai, na Argentina. É um animal aquático e onívoro. Vive em zonas de pântanos, banhados, lagos, riachos e rios. No Rio Grande do Sul, ele habita principalmente a região da Lagoa dos Patos e o Banhado do Taim. Seu nome
Se dá pelo seu padrão colorido, em listras amareladas e alaranjadas. Tartaruga de orelha vermelha. Apesar do nome tartaruga, ele é um cágado. E é nativa dos Estados Unidos e da América, mas hoje é encontrada em vários lugares do mundo, sendo ilegal como animal de estimação, de acordo com o IBAMA. Cágado pescoço de cobra. É uma espécie de cágado conhecida pelo seu longo pescoço, semelhante a uma cobra. A espécie tem comportamentos semelhantes a mata-mata, que consiste em caçar pequenos animais como peixes, sapos e pequenos anfíbios, e é encontrada na Argentina, Uruguai, Paraguai e o sul e sudeste do Brasil. Não se conhece muito sobre a espécie, pois ela raramente sai da água. Para respirar, ela apenas coloca a ponta do nariz para fora, não tendo muitas informações sobre seu período de produtividade, seu período de gestação, entre outros. É considerado em alguns lugares do mundo como um animal exótico. Tartaruga alligator. Apesar de novo do nome tartaruga, é um cágado. Ela habita os rios, lagos e pântanos do sul dos Estados Unidos, da América. O nome tartaruga alligator se deve pela sua potente mordida, que consegue até estourar melancia. Olha só esse vídeo, mano. E basicamente ela recebe esse nome alligator, significa jacaré em português. E ela foi batizada com esse nome por conta do alligator do Mississippi, que possui uma das mordidas mais fortes do planeta e habita o mesmo ambiente que ela. Tartaruga de casco mole. De novo tartaruga no nome, mas não cágado. É uma família de cágados, cujos membros são popularmente chamados de tartaruga de casco mole, devido ao fato da carapaça não possuir escamas, sendo mais mole e flexível do que das outras tartarugas e cágados. Alguns cumprimentos a respeito das tartarugas e cágados. Bom, os cágados possuem pênis e as tartarugas também. Só que esse pênis ele fica a maior parte do tempo alojado dentro do corpo do animal. Ele só é colocado para fora quando o animal está estimulado. Inclusive é um pênis terrivelmente grande, diga-se de passagem. A respeito da quantidade de ovos, isso varia de espécie para espécie, e eles acasalam dentro da própria água. A tartaruga alligator consegue arrancar dedos humanos com muita facilidade, e ela é conhecida por esses acidentes, inclusive, porque ela é muito agressiva. Há pessoas que se alimentam de carne de cágado, e não é tão incomum assim, mas quem come diz que é bom. E também a carne da tartaruga marinha é bastante apreciada na Tailândia, porém é uma carne que precisa ser devidamente higienizada, já que ela contém muitas toxinas que vêm do mar. Agora vamos falar sobre as tartarugas. Tartaruga é toda a espécie que habita os oceanos, no caso, a água salgada. As tartarugas são praticamente 100% marinhas, elas só vivem na água, elas raramente saem da água. Somente para botar ovos e coisas do tipo, elas quase não saem da água. Elas vivem muito tempo na água, quando elas precisam respirar, elas vão só para a superfície e colocam a ponta do nariz para fora e tal. As tartarugas, elas inclusive não têm garras que nem os cágados, porque elas são aquáticas, 100% aquáticas. Elas têm mais que passar mais tempo mesmo nadando, então elas têm que ter eficiência em nadar. Elas não andam muito bem, elas não têm locomoção muito bem em zonas terrestres. Por isso, o corpo dela é totalmente formado, todo feito para nadar. Você vê pela forma das patas dela e tal. Essa é a principal diferença entre uma tartaruga e um cágado. E as tartarugas não tem como ter como animal de estimação, elas são proibidas. E um exemplo de tartaruga que eu gostaria de citar é a tartaruga mais famosa do mundo, a tartaruga comum, que é uma espécie de tartaruga marinha pertencente à família dos quelonídeos. Ela habita o Oceano Atlântico, Pacífico e Índico e no Mediterrâneo. Atualmente é a única espécie do gênero Careta. Passa a maior parte de sua vida em habitats marinhos e as fêmeas só vêm à praia para desovar. O potencial da reprodução é extremamente baixo. As fêmeas põem em média 4 ninhadas de ovos e praticamente passam por um período em que não botam nenhum ovo durante 2 ou 3 anos. Além do mais, raramente os filhotes das tartarugas conseguem chegar em idade adulta. São predados muito facilmente. A tartaruga marinha comum atinge a maturidade sexual entre os 17 e os 33 anos. E a sua expectativa de vida é de 47 a 67 anos. Além da poluição, caça, coisas do tipo, colocam esses animais em sérios riscos de serem extintos. Aí, junta com a sua baixa produtividade, isso é mais elevado ainda. Agora vamos falar sobre os lagartos. São animais que apresentam um corpo coberto por escamas, 4 membros e uma cauda. Eles fazem parte da ordem dos escamados, juntamente com as serpentes. São ovíparos e alguns são onívoros, como o teiu.
Apresentam grande variação de tamanho, desde poucos centímetros até mais de 1 metro. Existem mais de 3.000 espécies de lagartos, distribuídos em 45 famílias. Os lagartos são animais de sangue frio, por isso a maioria deles procuram lugares quentes para viver. Muitas espécies habitam regiões tropicais úmidas ou desertos secos. Os lagartos vivem debaixo da terra, sobre o chão ou em árvores e plantas. Algumas espécies passam maior parte do tempo na água. A maioria deles se reproduzem botando ovos. As fêmeas da maioria das espécies botam vários ovos de uma vez, mas as de algumas espécies põem apenas 1 ou 2 ovos. A casca deles é bem resistente, lembrando o couro. Eles costumam enterrá-los ou escondê-los debaixo de folhas. Em algumas poucas espécies, as fêmeas ficam vigiando os ovos até que eles eclodem, mas a maioria deles abandonam os ovos depois de botá-los. Alguns poucos tipos de lagartos dão à luz a filhos vivos, em vez de botar ovos. Alguns deles utilizam o mesmo método das tartarugas, para respirar embaixo d'água. Outros usam bolhas de ar perto do nariz quando estão submersos, porque é óbvio, o nosso foco vai ser os lagartos aquáticos. Vou citar agora algumas espécies de lagartos aquáticos, beleza? Iguana. Iguana é um gênero de réptil da família Iguanidae. As espécies deste gênero ocorrem em regiões tropicais da América Central, América do Sul e o Caribe. Iguana marinha. A iguana marinha é o único lagarto do mundo com hábitos marinhos, ou seja, que habita a água salgada. É uma das muitas extraordinárias espécies que se podem encontrar na ilha de Galápagos. Vivem em zonas rochosas da beira do mar e se alimentam de algas que apanham, quer na zona da arrebentação, quer mergulhando junto à costa. Podem passar até 1 hora debaixo d'água. Um fenômeno curioso são as chamadas iguanas híbridas, nascidas do cruzamento de uma iguana marinha macho com uma iguana terrestre fêmea. As iguanas híbridas podem viver tanto na terra quanto no mar. Esta espécie foi um dos animais mais estudados por Darwin durante sua estadia em Galápagos. A razão para o tom sombrio que as iguanas marinhas têm é para absorver rapidamente o calor para minimizar a temperatura depois de sair da água. Elas se alimentam quase que exclusivamente de algas marinhas, expulsando o excesso de sal pelas glândulas nasais, enquanto aproveitam o sol. E o revestimento do sal pode fazer com que os rostos delas apareçam meio esbranquiçado, logo após a sua saída do mar. Nos machos adultos, a coloração varia com a estação. Machos adultos férteis, em algumas temporadas na parte do sul, são os mais coloridos e vão adquirindo um tom avermelhado. Já em terra, a iguana marinha é um animal bastante desajeitado e passa a maior parte do tempo parado, evitando o gasto de energia ao máximo. O sol é a principal meta dessas iguanas enquanto à tarde. Seus corpos, para ficarem esquentados e para manter a temperatura, devem evitar gastos enérgicos. A iguana marinha está classificada como vulnerável. Basilisco. Ele é encontrado próximo aos rios e lagos nas selvas das Américas Central e do Sul. Ele se alimenta de insetos, ovos, flores, frutos e pequenos vertebrados, como aves e peixes. Seu tempo de vida em cativeiro dura entre 7 a 8 anos, mas na natureza ele raramente vive tanto, pois possui muitos predadores naturais, como aves de rapina, serpentes e mamíferos carnívoros. Possuem normalmente 25 centímetros de comprimento, mas alguns indivíduos podem chegar a 75 centímetros. Sua característica mais famosa é a habilidade, que é compartilhado com os lagartos do gênero Basiliscos, de correr sobre a água sem afundar, que lhe rendeu o apelido de Lagarto Jesus Cristo. Essa habilidade, inclusive, ocorreu devido à anatomia das patas traseiras do lagarto, com seus dedos bem alongados e unidos uns nos outros por uma membrana de pele, para distribuir melhor o peso do animal. Quanto menor e mais leve o indivíduo, maior vai ser a distância para percorrer sem afundar. O basilisco possui bolhas de ar nas patas, as quais auxiliam na movimentação por cima da água, além de sua velocidade alta. Crocodilianos. Os crocodilianos são os répteis da ordem Crocodilia, na qual existem 24 espécies vivas e numerosos fósseis. São répteis majoritariamente grandes, predadores e semiaquáticos. Uma curiosidade é que são os parentes vivos mais próximos das aves. Bom, quem diria que um falcão e um crocodilo teriam mais semelhanças do que se imagina, não é mesmo? Os machos são sempre maiores que as fêmeas nessa ordem. Uma curiosidade também é que essas espécies são muito confundidas aqui no Brasil. Todo mundo praticamente confunde, chamando todos de jacaré ou de crocodilo. Eu fiz um vídeo, inclusive,
falando no Zufec, né, falando diferenças entre cada um desses animais que eu vou citar, entre os crocodilianos. Inclusive, se vocês estiverem interessados, acessem o vídeo aqui na descrição. E vamos falar agora sobre eles. E os crocodilianos conseguem ficar embaixo d'água porque, assim como as tartarugas, eles prendem a respiração. Os crocodilianos têm um pênis dentro da cloaca que fica escondido. Quando eles estão estimulados, eles colocam ele para fora. E as fêmeas têm um clítoris escondido dentro das cloacas, que acontece o mesmo quando elas estão estimuladas. Gavial. O gavial pode ser encontrado nos rios da Índia e Nepal. Historicamente, também habitavam os rios do Paquistão, Butão, Bangladesh e Mianmar. A espécie se difere dos demais crocodilianos pelo focinho estreito e alongado. Essa espécie é considerada uma das mais ameaçadas de extinção atualmente, e atualmente sua população não ultrapassa 250 indivíduos, além de que seu habitat vem sendo degradado continuamente pelo ser humano, que é em constante expansão tanto urbana quanto na agropecuária. Os gaviais são os menos agressivos dos crocodilianos. Eles normalmente fogem quando vêm pessoas. Jacaré. Também chamado de alligator, que é em inglês, são parecidos com os crocodilos. O tamanho do jacaré varia de acordo com a espécie. Algumas espécies podem atingir 1,2 metros, enquanto existem outras que podem atingir 5,5 metros. Os jacarés são menos agressivos que os crocodilos. Eles fogem também quando vêm pessoas. Porém, se ele se sentir ameaçado ou com o território invadido, ele vai atacar. Jacaré anão. É um jacaré do norte da América do Sul. É encontrado na Bolívia, Brasil, Colômbia, na Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. Vive principalmente próximo das correntes rápidas, mas vive também em águas pobres em nutrientes. Jacaré-açu. O jacaré-açu é uma espécie de jacaré exclusiva da América do Sul e é um predador do topo da cadeia alimentar. Exemplares adultos de grandes dimensões podem predar qualquer animal do seu habitat, inclusive outros predadores do topo, como pumas, onças, jiboias e sucuris, se forem surpreendidos por esses répteis. Normalmente se alimenta de pequenos animais, como cágados, peixes, capivaras e veados. É uma espécie que esteve à beira da extinção devido ao valor comercial do seu couro de cor negra e de sua carne. Atualmente se encontra protegido, e sua população é estável no Brasil, e a maior espécie de jacaré, podendo atingir até 4,5 metros de comprimento e mais de 300 kg, porém já foram encontrados exemplares com mais de 5 metros de comprimento e possível meia tonelada de peso. Crocodilo. São uma família de répteis com 14 espécies. Os crocodilos vivem na África, Ásia e Austrália. A maioria dos crocodilos vivem nas margens de rios, enquanto os da Austrália e ilhas do Pacífico também frequentam o mar. Os crocodilos não possuem predadores naturais. Por se tratar de um animal do topo da cadeia alimentar, os crocodilos, depois das aves, são os parentes mais próximos dos dinossauros atualmente. Uma curiosidade é que todos os crocodilianos, jacaré, gavial, crocodilo, não são largatos, tá bom? As pessoas confundem muito largatos. Como a gente viu aqui, eles são crocodilianos, é uma ordem à parte dos largatos. Largatos e crocodilianos não são a mesma coisa. Ambos são répteis, mas não são a mesma coisa. Crocodilo do Nilo. O crocodilo do Nilo é uma espécie de crocodilo africano, cuja sua distribuição se estende desde a bacia do Nilo às regiões do sul do deserto do Saara e Madagascar. É a segunda maior espécie de crocodilo, e é bastante perigosa para o homem, e foi venerada como divindade no Antigo Egito. É a espécie mais agressiva de crocodilo, atualmente perigosas, e enxerga humanos como presa. Crocodilo marinho. É o maior réptil da atualidade. A sua distribuição se estende-se pelos oceanos Índico e Pacífico, desde a costa leste da Índia, de Bangladesh, Mianmar, Tailândia e Ilhas Andamán e Nicobar, e a maior parte das ilhas da Indonésia, da costa do Vietnã e as ilhas de Salomão, Filipinas, sendo mais comum no norte da Austrália e Nova Guiné. Esse crocodilo costuma habitar rios, mas como o nome indica, ele pode também ser encontrado em zonas costeiras de mar aberto. As maxilas têm entre 64 a 68 dentes aguçados. São movidas por músculos poderosos e podem esmagar numa única dentada o crânio de um boi adulto. A mordida é mais forte de todos os animais, podendo gerar pressão de 1,6 toneladas. Ele vive nos mares e quase nunca vai para o solo, mas há uma pequena chance de ser encontrado à beira de rios. São muito agressivos e também podem enxergar humanos como presas. E de acordo com algumas pesquisas, é o animal que mais aprecia a carne humana. Mas são menos agressivos que os crocodilos do Nilo. Aquele ali é certeza que te atacar só de te ver. Crocodilo anão.
É um pequeno crocodilo encontrado nas matas equatoriais da África. É a menor espécie de crocodilo que tem. Cobras são animais muito próximos dos lagartos. Todas as serpentes são carnívoros, comendo pequenos animais, incluindo lagartos e outras cobras. Elas comem aves, ovos ou insetos. As cobras não mastigam ou comem, elas possuem uma mandíbula flexível, cujas duas partes não estão rigidamente ligadas. Quando necessário, ele se desarticula sua mandíbula para se adaptar ao tamanho de sua presa. Isso se dá graças ao osso quadrado que funciona como uma peça de encaixe, assim como numerosas outras articulações do seu crânio, permitindo-lhes abrir a boca de uma forma e engolir toda a sua presa, mesmo que ela tenha um diâmetro maior que a própria cobra. As serpentes usam um vasto número de modos de reprodução. Todos usam fertilização interna, conseguida por meio de um hermipênis bifurcado, que são armazenados invertidamente na cauda do macho. A maior parte das serpentes põe ovos e a maior parte destas abandona os ovos pouco depois de os pôr. No entanto, alguns autores entendem que essas espécies são ovivíparas e retêm os ovos dentro de seus corpos até que eles estão prestes a eclodir. A anaconda é um gênero de boinai encontradas na América do Sul. Elas são um grupo semiaquático de cobras e incluem uma das maiores cobras do mundo, a sucuri verde. Existem 4 espécies, das quais as 3 primeiras ocorrem no Brasil. A sucuri verde divide com a piton reticulada o título de maior serpente do mundo, alcançando 6 metros ou mais de comprimento. Muito embora seus indivíduos adultos, em média, alcancem em torno de 3 ou 4 metros. Nessa espécie, as fêmeas são maiores que os machos. Aliás, a maioria das fêmeas nas cobras são maiores. Bom, as espécies semiaquáticas, como a sucuri, quando estão na água, elas prendem a respiração. Já as espécies marinhas, como a marinha lisa, que eu vou citar agora, elas podem respirar pelo alto da cabeça. Elas utilizam a pele para poder respirar, permitindo um mergulho mais prolongado. Então vamos falar sobre elas. As cobras marinhas. As serpentes marinhas, ou serpentes do mar, são uma subfamília de serpentes venenosas, que habitam ambientes marinhos. A maioria está amplamente adaptada a uma vida totalmente aquática e é incapaz de se mover na terra, com exceção do gênero Laticauda, que possui movimento limitado na terra. São encontradas em águas costeiras quentes do Oceano Índico e Pacífico, e estão intimamente relacionadas com as cobras terrestres venenosas na Austrália. Algumas têm disposição gentis, mordendo apenas quando provocadas, enquanto outros são muito agressivos. Atualmente, 17 gêneros são descritos como serpentes marinhas, compreendendo 69 espécies. Ao contrário dos peixes, não possuem guelras e devem emergir à superfície regularmente para respirar. Fora isso, algumas serpentes marinhas precisam vir para a terra durante a reprodução, pois seus filhotes nascem de ovos depositados fora d'água. Há ainda espécies que não botam ovos, e os filhotes saem diretamente do corpo da mãe após a gestação, no fundo do mar. Nesse caso, os recém-nascidos precisam nadar até a superfície para respirar logo que saem do corpo da mãe. Só para se ter uma ideia, 3 gotas de veneno da serpente marinha comum podem matar até 8 pessoas, mas elas não vivem no Brasil. Por isso não se conhece muito sobre essas cobras aqui. Bom, e é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu quero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. Coloquem aí nos comentários o que você achou do vídeo, novos temas para a vida sob as ondas. E o que vocês acham a respeito desses répteis maravilhosos que habitam o mar e os rios. Bom, é isso. E acompanhe mais essa playlist que nós temos aqui e outras playlists do canal. Fui e até a próxima.